Seja você religioso ou não, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e está cheio de histórias incríveis, desde o Velho Testamento até o Novo. E como é de se esperar, a ciência já comprovou muitos fatos bíblicos, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Confira hoje fatos bíblicos comprovados pela ciência. Física da Arca de Noé. Em 2014, 4 alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, confirmaram a viabilidade da Arca de Noé. Eles começaram uma pesquisa sobre a possibilidade da arca flutuar enquanto carregava um par de cada espécie de animal, analisando, de acordo com a física, o passo a passo das instruções encontradas na Bíblia. Eles converteram os cúbitos, medida utilizada na Bíblia, para centímetros, determinando que 1 do primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esta linha, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé também foi instruído a construir a arca com madeira de gofer, cuja densidade é parecida com a do cipreste, utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos. E chegaram à conclusão de que a arca vazia teria um peso de 1,2 milhões de quilos e para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Então, a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos, o suficiente para transportar todas as espécies sem afundar. Parede do rei Salomão. Segundo o primeiro livro dos Reis no Antigo Testamento, há o relato de que o rei Salomão ordenou a construção de uma muralha em Jerusalém. Em 2010, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém encontraram partes de uma grande muralha. Segundo a arqueóloga Eilat Mazar, os restos da muralha do século X AC poderiam confirmar a descrição bíblica da época do rei. A muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura e além dela havia também uma guarita de segurança e uma torre, que foram encontradas em um local chamado de Ofel, entre a chamada cidade de Davi e a parte sul do Monte Pôncio Pilatos. Foi o governador romano que ordenou a morte de Jesus Cristo por crucificação, de acordo com os relatos bíblicos. No entanto, muitos estudiosos questionavam a existência de Pilatos, argumentando que não havia evidências históricas suficientes para confirmar sua existência. Em 1961, arqueólogos descobriram uma pedra de mármore na cidade de Cesareia, que continha uma inscrição que mencionava o nome de Pilatos e seu título de governador da Judéia. A pedra, conhecida como a Pedra de Pilatos, forneceu evidências concretas da existência de Pilatos e confirmou a veracidade dos relatos bíblicos. Esses são apenas alguns exemplos de fatos bíblicos que foram comprovados pela ciência e pela arqueologia. A Bíblia continua sendo uma fonte rica de histórias e ensinamentos para muitas pessoas em todo o mundo, independentemente de sua religião ou crenças. Da Judéia. A pedra, conhecida como a Pedra de Pilatos, forneceu evidências concretas da existência de Pilatos e confirmou a veracidade dos relatos bíblicos. Esses são apenas alguns exemplos de fatos bíblicos que foram comprovados pela ciência e pela arqueologia. A Bíblia continua sendo uma fonte rica de histórias e ensinamentos para muitas pessoas em todo o mundo, independentemente de sua religião ou crenças. A Bíblia é uma das obras literárias mais influentes e amplamente estudadas da história, e sua importância vai além da religião. De fato, a Bíblia é um documento histórico que contém muitos relatos e histórias importantes que ajudam a entender a cultura e a sociedade da época em que foi escrita. A ciência e a arqueologia, por sua vez, têm desempenhado um papel fundamental na verificação da precisão histórica dos relatos bíblicos. Por exemplo, a descoberta de manuscritos antigos em Qumran, perto do Mar Morto, em 1947, ajudou a comprovar a autenticidade do texto bíblico.
Esses manuscritos incluíam cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, alguns dos quais datados do século III a.C. Os manuscritos, que foram escritos em hebraico e aramaico, forneceram uma base sólida para a compreensão da Bíblia em seu contexto histórico. Outro exemplo é a cidade de Jericó, que foi conquistada pelos israelitas, de acordo com o livro de Josué. Por muitos anos, os estudiosos questionaram a precisão desse relato, argumentando que não havia evidências arqueológicas suficientes para confirmar a existência da cidade na época em que Josué teria conquistado. No entanto, em 1952, a cidade foi descoberta por arqueólogos e as escavações revelaram que havia, de fato, uma cidade antiga na área, cercada por muralhas que haviam desabado em um ponto, como descrito no livro de Josué. A ciência também tem fornecido evidências para alguns dos eventos mais notáveis da Bíblia. Por exemplo, a erupção vulcânica do Monte Santorini, em torno de 1600 AC, pode ter sido responsável pelas 10 pragas do Egito, como a escuridão, a morte dos animais e a água se transformando em sangue. Evidências geológicas indicam que uma erupção vulcânica maciça ocorreu naquela época, que teria causado eventos como terremotos e tsunamis, o que poderia ter causado as pragas descritas na Bíblia. Em resumo, a Bíblia é uma obra complexa e influente que tem sido objeto de estudo e pesquisa ao longo dos séculos. A ciência e a arqueologia têm desempenhado um papel importante em comprovar a veracidade de muitos relatos bíblicos, ajudando a entender melhor a história e a cultura da época. Mesmo que as pessoas tenham crenças religiosas diferentes, a Bíblia continua sendo uma fonte valiosa de conhecimento histórico e cultural. Reservatório de Siloé. O livro de João conta a existência do reservatório de Siloé, local onde Jesus coletou água para curar os olhos de um cego. Embora todos pensassem que João não estava fazendo referência a um local de verdade e sim usando um conceito para ilustrar a passagem, o reservatório realmente existe. Em 2005, um grupo de encanadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Após isso, arqueólogos assumiram as buscas e descobriram que se tratava, de fato, do chamado reservatório de Siloé, pois estava exatamente no local descrito por João. O reservatório de Siloé ou piscina de Siloé, chamado em hebraico Selá, enviado ou remetente. É um marco situado na parte inferior da inclinação sul de Ofel, o local que fazia parte da antiga Jerusalém, a oeste do Vale do Cédron e da antiga cidade de Davi, agora ao sudeste, parte externa, das paredes da antiga cidade. O reservatório era um receptáculo para as águas da fonte de Gion, que eram levadas para lá por 2 aquedutos, o Canal da Idade do Bronze descoberto em 1867 por Charles Warren, um canal de água no fundo da caverna num corte reto de uns 20 metros que era coberto com lajes de rocha, datado da Idade do Bronze 1800 a.C., e o túnel de Ezequias, um túnel construído na rocha, do tempo do reinado do rei Ezequias 700 a.C. O reservatório de Siloé é mencionado diversas vezes no Bíblia.